Olá, graça e paz, espero que você esteja bem. Essa é a nossa primeira aula do módulo A Fé Bíblica do curso Livre de Teologia Alimento Sólido. Lembrando que se você ainda não tem a apostila, você pode solicitar pelo e-mail teologia@alimentosolido.com.br, também pelo WhatsApp, e o número eu sempre divulgo na descrição do texto aqui no YouTube ou também nas mídias sociais cujas quais são compartilhadas essa aula. Na sua apostila, agora, você que a tem, na página 1 da sua apostila, começa com um tópico dizendo entendendo a definição de fé bíblica. Entendendo a definição de fé bíblica. É muito importante que nesse módulo a gente venha distinguir o que é fé bíblica verdadeira e o que não é fé bíblica verdadeira. Ou seja, o que não é fé bíblica, né? Se não é fé bíblica, não é verdadeiro. Também é importante que nesse módulo a gente consiga entender se tem diferentes grupos da mesma fé bíblica ou classes da mesma fé bíblica na Bíblia Sagrada. Né? Eu não consigo crer e não creio, e quero provar isso na Bíblia Sagrada para você, de que a fé bíblica é uma única coisa. Não. Existe claramente a fé salvítica, que Deus não concede a todo ser humano, somente aos seus eleitos. Existe também uma fé comum, que é uma fé que as pessoas podem exercer crendo na palavra de Deus ou em parte da palavra de Deus, nós vamos ver isso. Também existe uma fé extraordinária, que é uma manifestação do Espírito Santo, e também existe a fé que é fruto do Espírito. Então nós vamos ver que a fé comum, por exemplo, ela é crescente e decrescente, aumenta assim como diminui. A gente pode crescer na fé como estar abatidos também. E também nós vamos entender de que a fé salvítica, ela é perfeita, plena, completa, e ela não pode crescer ou diminuir. Ninguém tem mais fé para a salvação ou menos fé para a salvação. Então a gente precisa entender que a fé bíblica é dividida em classes e a gente poder compreender com clareza aí cada uma dessas classes. Mas a primeiro momento nós vamos entender o que é a fé bíblica e para isso também nós vamos ter que trabalhar pontos, né, conceitos do mundo e até que estão sendo do mundo e que também estão sendo ensinados nas igrejas evangélicas hoje em dia, que criam uma falsa fé que de fato não é fé e de fato não é bíblica. Então, o primeiro tópico, a primeira frase na sua apostila diz assim: devemos andar e viver por fé. Andar e viver por fé. Sem ela é impossível agradar a Deus. Então vamos dar a base bíblica para isso. A primeira base citada aí é 2 de Coríntios. Atos, Romanos, Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim, eu vou ler na versão King James, tá bom? Então, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver, corrijo. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Às vezes eu sei decoro o texto, né? Pois vivemos por fé e não por vista, do Almeida. E quando eu vou ler na King James, travo, tá bom? Então na King James de novo diz: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Em outras palavras, e deixando bem claro esse texto, o texto bíblico está dizendo que nós vivemos pela fé. Pela fé em quê? Primeira pergunta é essa, né? Pela fé na palavra de Deus, pela fé em Deus, e não por aquilo que estamos vendo. Então, por exemplo, eu creio que Jesus vai voltar, e por isso vivo a minha vida pautada de que Jesus pode voltar agora, porque os sinais já se cumpriram, todos eles para o dia do arrebatamento. Se eu vivo a vida dessa forma, eu não estou vivendo por vista, porque eu não estou vendo Jesus voltando agora. Eu nunca vi Jesus. Nós não vimos Jesus morrer na cruz, nós não vimos Jesus ressuscitar, mas nós cremos que ele não só morreu, como ressuscitou. Lembre-se que aquele que vive pelo que vê é uma falsa fé, é algo somente racional. E a fé, ela pode ter sim fundamentos racionais e tem, mas ela não é completamente racional.
A fé na obra da cruz de Cristo, a Bíblia diz que é uma loucura, né? Não é racional acreditar que Deus poderia punir um homem justo e santo, o próprio Deus encarnado, a pessoa de Jesus no meu lugar, no seu lugar. Não é nada racional, não é nada correto no ponto de vista humano. Alguém que não tem culpa morrer por alguém culpado como eu e como você. Então a fé muitas vezes ela tem dificuldades com a razão, com a justiça humana, mas nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela fé. Então o primeiro conceito de fé é: eu creio ainda que não veja. Eu creio e para mim é uma realidade agora, foi uma realidade passada ou será uma realidade futura. Mas eu creio. Para mim eu vivo e pauto a minha vida e caminho crendo que ou aconteceu no passado, ou está acontecendo agora, ou acontecerá no futuro. Mas se Deus disse, está escrito, eu creio. Isso é viver pela fé e não por vista. Lembra-se que aqueles que pedem sinais são criticados por Jesus na Bíblia Sagrada, né? A Bíblia diz que os judeus, Paulo escrevendo, os judeus pedem sinais. E Jesus olhou em determinado momento para os judeus e disse: outros sinais não darei, outro sinal não darei a essa geração incrédula e perversa, a não ser o sinal do profeta Jonas, que nós já trabalhamos sobre esse sinal em outro módulo. Mas nessa citação é bem claro de que ver sinais ou seguir Jesus por sinais, ou seja, por coisas que se vê, de forma nenhuma agrada a Deus, de forma nenhuma o agrada. Uma outra evidência bíblica também do problema de ficar pautado em coisa que se vê é Tomé. Tomé não acreditou na ressurreição de Jesus e disse: olha, só vou crer quando eu tocar ali as feridas de Jesus. Jesus foi gracioso e é com Tomé, foi com Tomé e é conosco, e se manifestou a ele e disse: ó, toca, Tomé, verifica, veja mesmo, né? E Tomé verificou e viu, e aí Tomé disse: Deus meu e Senhor meu. Para quem não crê que Jesus é Deus, né? É Deus meu e Senhor meu e Deus meu. Então, claramente, Tomé faz uma confissão de que ele era Deus encarnado. Mas Jesus olha para ele e diz: olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Aqueles que não viram e crerão, como nós que cremos também, mesmo sem ver Jesus morrer e mesmo sem ver Jesus ressuscitar dentre os mortos. Então, o primeiro fundamento da fé é: eu creio no que está escrito, eu creio na palavra de Deus e assim pauto a minha vida, vendo ou não vendo, vendo sinais ou não vendo, vendo milagres ou não vendo, algo sobrenatural acontecendo ou não, eu creio, porque vivo por fé e não por aquilo que vejo. É claro que não estou dizendo que Deus não pode fazer sinais e não pode fazer milagres. Ele é o mesmo Deus do Velho Testamento, ele é o mesmo Deus da igreja primitiva, é um Deus que sim, de acordo com sua vontade, pode fazer sinais e prodígios. Porém, não é com base nisso que nós devemos segui-lo. Lembrando que, né, dando mais uma ênfase para isso, no momento em que mais houve sinais e prodígios na história de Israel, na migração no êxodo do Egito para a Terra Prometida, foi um momento de um volume enorme de sinais, e a Bíblia diz que eles morreram por incredulidade no deserto, aquela geração. Outra evidência bíblica bem clara é de que havia um grupo que seguia Jesus por causa dos milagres, principalmente por comida, né? Milagre da multiplicação do pão e dos peixes, ou seja, buscando sustento, buscando dinheiro, buscando benefícios, né? Algo semelhante aí com o povo, a grande maioria das pessoas que hoje buscam seguir a Jesus por sinais, por coisas. E Jesus deu uma dura neles e disse: vocês não têm que me seguir pelos meus sinais, vocês têm que me seguir porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim não vai ter fome, aquele que beber de mim, que beber do meu sangue, comer da minha carne, beber do meu sangue. A gente já falou no módulo que isso não tem a ver com a ceia, tem a ver com relacionamento, com comunhão, com intimidade com ele. E aí o pessoal falou: esse camarada tá falando palavras muito difíceis, e o abandonam. E Jesus não fica chateado. Jesus olha ali para os seus discípulos, para os 12, e dá uma dura neles e diz: e vocês? O que vocês vão fazer? O que vocês querem fazer? E Pedro olha para Jesus e diz: para quem? E não para onde. Não é para um lugar, é para qual pessoa
Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Outro texto que a sua apostila trabalha é em Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 38, 10, 38, diz assim: mas o justo viverá pela fé. Fé é um estilo de vida. A fé que temos na palavra de Deus, em Cristo, no Espírito Santo, a fé que temos em Deus e na sua palavra é o nosso estilo de vida. Nós vivemos pautados e norteados pela fé. O justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, se ele apostatar, se ele desanimar, se ele se abater na fé, tanto eu quanto você nesse aspecto, não apostatar, mas se abater na fé, nós os salvos podemos nos abater na fé. A Bíblia diz assim: a minha alma não se agradará dele. Note que Jesus, com relação à fé, deu duras terríveis nos discípulos. Geração incrédula e perversa, até quando estarei no meio de vós? Jesus olha para os seus discípulos e dá essa dura. Jesus olha para a humanidade e pensa, né? Jesus, né, o profeta Jesus falando acerca do fim dos tempos, e ele pergunta, ele diz assim: será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ou seja, a fé bíblica é algo que tem sido diluída ao longo do tempo, algo que tem sido enfraquecida ao longo do tempo, porque tem sido substituída por essa falsa fé que não é a fé bíblica, e a gente vai desdobrar esse argumento daqui a pouco, se Deus assim permitir. Hebreus 11:6 diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real, que ele existe, um Deus vivo, e que recompensa todos quantos se consagram a ele. A ênfase que eu quero dar é no início, que diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer sacrifícios para agradar a Deus. Existe um único sacrifício que agradou a Deus completamente e não pode ser substituído ou acrescido de outros. E esse sacrifício é da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Alguns querem fazer obras, né? Tem uma rotina de trabalho, de dedicação, para com isso agradar a Deus. Não vou anular isso, não vou dizer que as obras que fazemos em fé não agradam a Deus, mas o fato é que a Bíblia é clara: só o que fazemos em fé, ou seja, quando vivemos pela fé, quando andamos pela fé, quando agimos pela fé, aí sim agradamos a Deus. Então a única maneira bíblica de agradar a Deus é pela fé. Viver, andar e agir pela fé. Ah, mas e boas obras? Obras produzidas pela fé na palavra de Deus, para a glória de Cristo, essas sim agradam a Deus. Por quê? Por causa da fé, não a obra em si. Porque a Bíblia é bem clara que dele é o querer e dele também é o realizar, dele é o efetuar. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que a única maneira de agradar a Deus é pela fé somente. Na sua apostila, na segunda frase, não é tópico aí esse início de apostila, né? São frases, diz assim: a fé no conceito popular pode ser interpretada de diversas formas. Precisamos entender o que não é fé bíblica e também distinguir algumas maneiras de exercer fé que as escrituras nos ensinam. A gente já falou sobre isso no início do vídeo, né? De que existe fé bíblica e o que não é fé bíblica. No tópico 1A da sua apostila, pergunta: o que não é fé bíblica? O que não é fé bíblica? E o primeiro tópico, o primeiro parágrafo, no 1A, diz assim: a fé para o mundo é otimismo. Um dos conceitos de fé mundano é transformar ou confundir a fé bíblica em otimismo. Leva-nos a acreditar em um projeto, nas circunstâncias, no destino, em uma empresa,
no governo, em um presidente. Então, o otimismo faz com que a gente acredite em um projeto, né? Algo que eu tenho de plano para minha vida, que eu planejo para minha vida, eu acredito que aquilo vai dar certo, estou otimista, estou animado e com isso eu caminho para que aquilo dê certo, mas isso não é fé bíblica, de jeito nenhum. Isso é fé bíblica. Até teve uma música de uma emissora de TV que dizia assim: tem que ter fé, tem que acreditar que a vida vai melhorar. Tem que ter fé, tem que acreditar que a vida vai melhorar. Ridículo cantando, né? Fiquei até vermelhinho agora. Mas aí eu pergunto na apostila: fé em quê? Fé em quem? Né? Eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar que a minha vida vai melhorar, mas fé em quê? Ou fé em quem? Né? A fé na fé. Né? A fé na fé é um conceito tolo do mundo. Na realidade, esse tem que ter fé, tem que acreditar que a vida vai melhorar, quer dizer, seja otimista, seja um cara animado, otimista. E o otimismo é confundido, né, no conceito, até dentro das igrejas evangélicas, no conceito de fé bíblica. Trocam a fé bíblica por otimismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já dizia alguém. A fé bíblica não é otimismo, não é otimismo. Tal que, prova clara disso, é que a Bíblia diz que Abraão creu, pela fé ele creu contra a esperança. Ele não tinha esperança, e não existia esperança humana nenhuma para sua condição, na condição que estava velhinho e não podia mais gerar filhos, mas ele creu contra a esperança. Não foi otimismo, ele simplesmente creu na palavra de Deus de que aconteceria conforme Deus havia falado. E o otimismo, ele por si só funciona se eu tiver aí um pensamento positivo também. Ele por si só funciona se eu estou animado, né? Isso é otimismo, eu estou animado, isso vai dar certo, acredito, vai dar certo, vai dar certo, né? Isso não é fé bíblica, ok? Então, um outro conceito da sua apostila sobre o que não é fé bíblica, então, otimismo não é fé bíblica, o que mais não é fé bíblica? Outro conceito mundano é o pensamento positivo. Então, aí na sua apostila diz: muitos livros são escritos neste tema e existem seitas, religiões alicerçadas no conceito de pensamento positivo para atração das coisas em favor dos seus adeptos. Então, existem seitas, religiões que acreditam nesse poder do pensamento positivo. Isso entrou no meio evangélico, é forte ainda no meio evangélico, mas foi muito presente e muito forte no passado, quando as pessoas começaram a falar que as palavras tinham poder, que você deveria proferir suas palavras, de que o pensamento positivo, pensamento pela fé, de fato materializava a obra de Deus na sua vida, e criaram um monte de conceitos de fé falsos, baseado num pensamento mundano, num conceito mundano do pensamento positivo, né? Eu lembro de um livro que vendeu um monte, né? Que se chamava, traduzido em português, O Segredo, The Secret, e vendeu pra caramba. E o conceito do livro era esse, era o pensamento positivo. Eu penso positivo, ou seja, sou otimista, e as coisas são atraídas a mim. Eu penso positivo e as coisas acontecem. Ou seja, existe na visão destes, né? Não da escritura sagrada, não da fé bíblica, na falsa visão desse, existe um poder no pensamento positivo, um poder sobrenatural, um poder, não um poder natural, humano, de fazer com que o homem persevere, persista, se dedique no trabalho, não é isso. Um poder sobrenatural, um poder não humano, que emana do ser humano no conceito desses camaradas e faz com que as coisas que nós desejamos, que eles desejam, né, nós não, sejam atraídas, né? A lei da atração, o poder da atração, com base nesse pensamento positivo. Pensamento positivo não é fé bíblica, otimismo não é fé bíblica. Um outro conceito também que acompanha os dois acima, né, na sua apostila, o otimismo
e o pensamento positivo é a autoconfiança. Autoconfiança. Né? A própria palavra já diz com clareza: eu confio em mim mesmo. Né? Autoconfio, autoconfiança. E aí na sua apostila diz assim: penso positivo, sou otimista, vou, faço e aconteço. Treinamentos empresariais giram em torno destes conceitos: otimismo, pensamento positivo, autoconfiança, principalmente treinamentos de vendas. Né? Eu já participei de alguns, sou nada contra isso, vou explicar daqui a pouco. É necessário que o vendedor tenha otimismo, que ele pense positivo, é necessário que ele transmita esse positivismo aos seus clientes, né? Não poder do positivismo, mas na sua linguagem corporal, como ele se comunica, no seu sorriso, no seu ânimo. E também é importante que ele confie, né, em si mesmo como vendedor, que ele confie no seu projeto, no seu produto, senão ele não transmite credibilidade, não vende nada para ninguém. Sou vendedor e entendo isso, mas isso não é fé bíblica, é isso que a gente está falando aqui, é aula de teologia. Isso não é fé bíblica, isso é algo da alma humana, do emocional humano, não é fé bíblica. Então, autoconfiança é: eu acredito que os meus projetos vão dar certo, eu acredito em mim, eu me autoconfio. Então eu acredito em mim e porque acredito em mim eu acho que os meus projetos, acredito, nem acho, né? Acredito que os meus projetos vão dar certo. Na sua apostila diz: treinamentos empresariais giram em torno desses conceitos, incentivam as pessoas a olharem no espelho e dizerem: você é capaz, né? Eu lembro de um treinamento que ali o palestrante, né, ele dizia: olha no espelho de manhã, vendedor, e diga: você é capaz, você pode, você é o máximo, né? E sai assim da sua casa, né, como um leão, né? Isso é motivação. Tem pastores que trabalham com isso, ok? Tem pastores que se dizem pastores, mas são coachings, trabalham com isso. Eles mexem com o emocional humano, animam a plateia. Muitas vezes nem pregam as escrituras, eles são animadores de plateia ou palestrantes empresariais no lugar errado, né? Deveriam estar vendendo sim ingressos para os seus treinamentos, cobrando ali entrada ou cursos dos seus treinamentos e não pregando em púlpitos de igrejas, né? Mas esses três tópicos, otimismo, pensamento positivo e autoconfiança, são três tópicos muito trabalhados também dentro de igrejas evangélicas, misturando a fé bíblica com esses conceitos que geram uma falsa fé, uma fé que não é bíblica de forma alguma. A prática destes conceitos pode nos ajudar, diz na sua apostila, na vida e no trabalho. Então, esses conceitos do mundo, né? Esses conceitos de motivação, vamos chamar assim, otimismo, pensamento positivo e autoconfiança, pode nos ajudar na vida, no dia a dia, porque é terrível também se andar com uma pessoa pessimista. Isso não vai dar certo. Todas as ideias, todos os projetos, ele é o do contra, né? Ninguém quer um camarada desse na equipe, ninguém quer andar muito junto com um camarada desse, ninguém quer fazer um projeto. Eu não quero nem jogar bola com um cara desse, porque ele vai sempre desanimar o time, né? Mas isso nos ajuda na vida, nos ajuda no trabalho, mas não é fé bíblica. Isso é bem importante. Mas com certeza, né, esse trabalhar do emocional humano aí para a vida e para o trabalho, né, o dia a dia e o trabalho, com certeza diz respeito apenas ao campo das emoções, diz na sua apostila. E não podemos confiar nelas para dirigir as nossas vidas. Nós não podemos ser dirigidos, biblicamente, segundo a palavra de Deus, por nosso emocional. Não dá. Por isso que é perigoso quando a gente toma decisões baseadas naquilo que sentimos. Eu senti que vai dar certo. Isso é perigoso. Ou a pessoa, né, toma a decisão de se casar ou de namorar pessoas que não são crentes, contrários. Essa decisão é contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus proíbe, né? É um mandamento da parte de Deus para que não haja julgo desigual. Ou seja, não se pode colocar duas pessoas, uma crente e uma descrente, no mesmo jugo. Jugo era um instrumento de madeira que prendiam dois bois ou dois cavalos para arar a mesma terra, trabalharem juntos,
caminharem juntos, viverem juntos. Então a Bíblia Sagrada condena o jugo desigual, mas muitas vezes as pessoas se submetem a jugo desigual pelo emocional, pelo que sentem no coração. E a Bíblia é bem clara, quer ver? Ó? Jeremias, profeta Jeremias, lá no Velho Testamento. Isaías, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9 diz assim: Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quer ver? Quero ler também em outra versão. O bom do smartphone, né, de aplicativos, é que pra você trocar a versão é rapidinho. No Almeida diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, a Bíblia está dizendo bem claro: enganoso é o coração. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu estou tomando a decisão certa, eu conheço o meu coração. A Bíblia pergunta: quem o conhecerá? Ele te engana. Quando a gente é enganado por algo, porque a gente não conhece esse algo com profundidade. E aí está dizendo: enganoso é o coração humano, mais do que todas as coisas. Ou seja, está dando uma ênfase, dizendo o poder de engano do emocional humano, porque o coração aí não é esse que pulsa sangue, né? É parte da alma humana, o emocional humano, que é chamado de coração aí nesse texto, está dizendo ele é enganoso e tem um poder de engano muito grande ao ponto que nos engana e a gente não o conhece com profundidade, a gente é enganado por ele. E o problema desse engano é que também no Almeida diz ele é perverso. Perverso aí nesse texto significa aquele que é maligno, aquele que é contra a vontade de Deus, aquele que é perverso. Então, o nosso emocional é perverso, enganoso. Por isso, nós não podemos nos deixar guiar pelo emocional humano. Muitas pessoas, baseadas em otimismo, num pensamento positivo, na autoconfiança, tomam decisões de comprar coisas e depois acabam não conseguindo pagar. Muitas pessoas acabam tomando decisões sem preparo nenhum de montar uma empresa e acabam indo à falência e tendo problemas sérios. Muitas pessoas, baseadas em decisão do coração, casam-se, se relacionam-se com pessoas erradas. Então nós não podemos ser guiados pelo que sentimos, nem pelo que vemos. Ou seja, nem o nosso racional puro deve nos guiar, nem o nosso emocional, nem o nosso racional puro, ou seja, vivo só pela razão. Não. Também não vivo só pelo que sinto, pela minha emoção. De jeito nenhum. Nós vivemos pela fé, pela palavra de Deus, pelo que está escrito, pelo que Deus disse, não pelo que vemos, não pelo nosso racional e também não pelo que sentimos. Os livros de autoajuda, na sua apostila continua o texto dizendo, os livros de autoajuda também incentivam a prática desta fé em si mesmo. Lembre-se que autoconfiança é confiar em si mesmo. Mas para nós que somos cristãos, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós devemos confiar no Senhor. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Também a Bíblia diz: tolo é o homem que confia no homem, né? E muita gente distorce completamente esse texto dizendo que a gente não pode confiar em ninguém. Isso é ignorância bíblica, né? O texto está dizendo: tolo é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua própria força. Em outras palavras, está dizendo: tolo é o homem que confia em si mesmo, na sua própria força, na sua própria capacidade. Autoconfiança na Bíblia é chamado, o homem autoconfiante na Bíblia é chamado de soberbo, presunçoso e tolo. Assim como a autoajuda, ou seja, eu mesmo me ajudo, eu mesmo sou capaz de cuidar de mim mesmo, sou um ser independente. Lembre-se de Adão, no dia em que no Jardim do Éden ele declarou independência de Deus e quis viver segundo seus métodos, né? Segundo sua vontade, deu crédito à palavra do diabo, a palavra da serpente, ao invés de dar crédito à palavra de Deus. Ali ele declarou independência e ele morreu espiritualmente, depois morreu
fisicamente, né? Aquela famosa frase, independência ou morte no Jardim do Éden, de fato foi morte, né? Independência é complicado. Nós que somos cristãos não somos independentes, nós somos dependentes de Deus em tudo, né? Autoajuda é o conceito, a tradução poderíamos traduzir como ajude a si mesmo, se autoajude. Certo pastor, ele disse: nós os cristãos confiamos na ajuda do alto, e não em autoajuda. Não uma ajuda que vem de nós, mas sim uma ajuda que vem do alto, que vem do Senhor, em ajuda do alto e não autoajuda. Não numa ajuda que vem de nós mesmos, mas na ajuda que vem do Senhor. Quero dar um pouco de base bíblica, já citei alguma coisa, mas vamos ler alguns textos para a gente embasar um pouquinho mais. O primeiro texto aí da sua apostila é Salmos, de número 20, versículos 7 e 8, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. É claro que nós nos levantamos e estamos de pé por causa da nossa confiança no Senhor, por dependermos do Senhor. Vou trocar a versão aqui, voltar para King James, que diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Glória a Deus por isso. Jeremias 17, 5 e 7. Jeremias, Isaías, Jeremias 17, 5 e 7. Jeremias 17, 5 diz assim: assim diz Yahvé, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. 7. Bendito é o homem cuja confiança está totalmente, note essa palavra, totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Então, maldito é o homem que confia em si mesmo, o autoconfiante demais. Maldito é esse homem. Bendito é o homem que confia no Senhor, totalmente no Senhor, deposita a sua confiança totalmente em Yahvé. Tiago, vamos lá. Por que a King James usa Yahvé? Porque o nome de Deus o nome de Deus, a origem é um tetragrama, YHVH ou YHWH. E esse tetragrama não tem vogais. Então, por isso que tem traduções que usam Yahvé, outras Javé, outras Jeová. Então, são variáveis de pronúncia do nome de Deus que na Bíblia Sagrada, no original hebraico, aí, aramaico do Velho Testamento, é um tetragrama sagrado, cujo judeu respeitava demais ao ponto de evitar a pronúncia. E diz a história, né, que ao escrever, né, o escriba copiando a Bíblia Sagrada, copiando ali as escrituras do Velho Testamento, ele até trocava a pena na hora de escrever o tetragrama sagrado. Tiago, capítulo 4, Tiago 4, do 13 ao 16. Note que antes de ler, quero dar uma ênfase novamente nesse ponto que Tiago vai destacar. Para alguns de nós, a fé é otimismo, para alguns de nós evangélicos, a fé é pensamento positivo, ao ponto que se alguém vier falar de um projeto para mim e para você, e a gente criar algum problema, ou discutir algum ponto, ou até disser, olha, eu acho que não vai dar certo não, pelo que eu analisei não vai dar certo, logo alguém que não conhece o que é fé bíblica vai dizer para você, você tem que ter fé, rapaz, você tem que acreditar, sem fé não vai dar certo mesmo, né?
E quando você ouvir isso, você vai pensar assim: isso não é fé bíblica, isso é otimismo, isso é pensamento positivo, isso não é fé bíblica. A fé bíblica, ela não é emocional e a fé bíblica não é totalmente racional. A fé bíblica, ela é equilibrada e ela é baseada na palavra de Deus, e nós vamos entender isso com clareza, se Deus assim permitir, o Espírito Santo, que é o verdadeiro professor, nos deixar claro durante esse módulo e revelar para você com clareza, abrir a tua mente, iluminar a tua mente, para que você possa entender com clareza. Nesse texto de Tiago, ele vai tecer uma crítica exatamente às pessoas que acreditam nessa falsa fé, que tem um projeto e dizem: olha, esse projeto vai dar certo, vai ser uma bênção, Deus está abençoando, eu creio em nome de Jesus, né? A gente já fez o módulo sobre o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, o poder do nome de Jesus, e as pessoas dizem: em nome de Jesus vai dar certo, como se o nome de Jesus fosse um abracadabra, né? Um sim-salabim, né? Um mantra a ser citado quando a gente deseja que a coisa dê certo, quando estamos motivados, mas muitas vezes dão com o burro na água, porque Tiago vai criticar isso. Quer ver? Olha o que Tiago escreve. Tiago 4, do 13 ao 16, diz assim: ora, prestai atenção vós que aclamais, que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Até então, Tiago diz assim: vocês dizem, olha, nós vamos para uma cidade e lá nós vamos morar por um ano. Nós temos esse projeto de um ano nessa cidade. E lá a gente vai plantar, a gente vai colher, a gente vai vender, a gente vai montar essa fábrica, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai ter muito lucro. Lá vai dar tudo certo. E aí Tiago diz: quem que são vocês? O que é a vida de vocês? A vida de vocês é como um vapor que uma neblina que hoje existe, amanhã se desvanece. Então Tiago minimiza e muito, né, o poder do ser humano, ou o que o ser humano pensa acerca dele, a soberba humana, a autoconfiança, né, o otimismo humano. Tiago joga por terra aí, joga um balde de água fria nesse projeto desse pessoal e diz: quem são vocês para dizerem isso, terem certeza disso? Vocês não têm certeza do dia de amanhã, vocês não sabem do futuro. Quem são vocês? Vocês são uma neblina que hoje existe, amanhã se desvanece, amanhã some. Versículo 15 diz assim: ao invés disso, devíeis afirmar, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos. Primeira coisa, né? Para eu ter certeza de que amanhã eu vou fazer algo, primeiro eu tenho que ter certeza que eu vou viver. E essa é uma certeza incerta, né? A não ser que Deus fale comigo claramente durante essa noite ou amanhã durante o dia, né? Estou gravando esse vídeo à noite, por isso citei à noite, e diga para mim: filho, amanhã você vai fazer tal coisa. Eu vou ter fé e vou dizer com certeza: amanhã estarei vivo, mas do contrário, eu não sei se vou viver. Não sei se vou viver até o fim desse vídeo. Não sei disso, né? Então, primeira coisa, vocês deveriam afirmar: se o Senhor quiser, se Ele quiser, se for da vontade dEle, viveremos. E faremos isto ou aquilo. Se for da vontade de Deus, nós iremos para aquela cidade. E o projeto que temos naquela cidade é ficar um ano lá. E o projeto que temos é de vender e ter lucro ali. Mas e se Deus quiser? E se a gente estiver vivo? Se Deus permitir? Esse se Deus quiser aqui de Tiago virou um ditado popular. É muito comum você falar com as pessoas e elas dizerem, né, mesmo descrentes, dizerem: olha, se Deus quiser, né? E de fato, é algo que tem que estar gravado em nossos corações. Qualquer projeto nosso tem que ser acompanhado, querendo Deus, se Deus quiser. Se não, não adianta ser um plano perfeito, estratégico, calculado, extremamente planejado
por suas derivadas, por suas premissas, pensando em cada detalhe que pode dar com o burro na água, se não for a vontade de Deus. E no versículo 16 ele diz assim: entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades. Ou seja, o cara autoconfiante, o cara otimista que acha que o projeto dele vai dar certo e nem pensa no contra, de que Deus pode não querer, né, não ser da vontade de Deus, ele está dizendo assim: você é orgulhoso, você é presunçoso, diz no Almeida. E se orgulha em si mesmo, na sua capacidade. Você confia em si mesmo, você é um tolo, se a gente juntar com o texto de Jeremias. E toda vanglória como essa é maligna, diabólica. É isso que o Tiago está escrevendo. Está dizendo, todo aquele que é autoconfiante e não depende do Senhor, e pensa que seus projetos vão dar certo, sem antes apresentar ao Senhor, e ainda que apresente ao Senhor, porque às vezes a gente apresenta um projeto para Deus, a gente planeja. Planejar é humano. Deus não nos proíbe planejar, ter sonhos, é humano. A Bíblia diz bem claro, muitos são os sonhos, os planos do coração humano, mas de Deus é o aval. Se ele assinar, se ele concordar, vai acontecer. Senão, são planos que, se forem colocados em prática, podem dar com o burro na água. Mas assim, também não dá. Às vezes você não tem um sim de Deus e nem um não de Deus, mas tem um bom plano e você vai pôr em prática. Mas um cristão que age pela fé, quando ele não tem um sim nem um não de Deus, ele age dizendo: fiz tudo que podia, planejei muito bem, me organizei financeiramente, vou executar. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se não for, vou aprender com isso, posso sofrer as consequências, mas eu quero colocar esse plano em prática, eu quero correr esse risco. Estou tendo coragem para fazer isso, e ele vai e faz. Não tem nada de errado em fazer, em tomar uma decisão, sem um sim, sem um não, claro de Deus, porque para tudo na vida, Deus não vai falar para cada decisão da sua vida sim ou não. Deus não. Você ora aí, você é adolescente, ora e diz: Senhor, caso com o Joãozinho ou com o Manezinho, né? Joãozinho e Manezinho. Deus não vai falar: Manezinho, filha, Manezinho. Deus não vai. Você vai ter que observar, pensar, orar a Deus, ponderar racionalmente, prós e contra, e tomar a decisão qual você vai namorar para depois casar. Não estou dizendo que você namora dois, não, porque isso é antibíblico, e creio num namoro, falando com você, jovem adolescente, se é que você me assiste. Creio num namoro, você pai também que orienta seu filho, sua filha, creio no namoro bíblico, e o namoro bíblico é para casar. Não é um namoro bíblico para se conhecer se vai dar certo. Isso não, isso é mundano. Namoro bíblico é para casar. Então Deus não vai falar, manezinho. Você vai ter que ponderar e tomar a decisão qual você vai pedir em namoro, qual você vai namorar, e depois se casa ou não. Mas lembrando que o namoro bíblico é para casar. Por isso tem que pensar muito, orar a Deus, tomar uma decisão assertiva na hora de começar o namoro. Então, não vai ser para tudo na vida, para todas as decisões, que você vai ter um sim ou não de Deus. Você vai ter que tomar as decisões. Só que você não pode tomar de forma soberba, otimista, autoconfiante, dizendo vai dar certo, certeza vai dar certo. Não faça isso. Tome cuidado com isso, muito cuidado com isso. Faça da seguinte forma: planeje bem, execute bem, como Jesus disse. Jesus, em um texto nos evangelhos, ele diz com clareza, ele diz: qual o homem que, planejando construir uma torre ou uma casa, primeiro não se assenta para planejar, para calcular e ver se vai dar para começar e terminar, para que ninguém passe e veja sua casa inacabada e zombe dele. Ou seja, antes de começar uma obra, uma construção, um plano, tem que ser feito, uma execução, tem que ser feito um bom planejamento, bons cálculos financeiros, e depois você executa, sendo a tua vontade, a tua decisão, você executa, mas sempre pensando, se Deus não falou que é para executar, sempre pensando se pode dar certo ou não, segundo a vontade de Deus. E aí na sua apostila, o último tópico do 1A, ou a última frase, né, do 1A diz assim: é claro que temos que ter motivação e ânimo para viver. Nós não estamos falando contra isso. Nós só estamos dizendo que isso não é fé bíblica. Mas nós temos que ter aí motivação e ânimo para viver.
Deus não se agrada também de pessoas desanimadas, né? Desânimo é o oposto da fé. Se eu confio no Senhor, se eu conto com o Senhor como a minha vitória, eu sou alguém animado. Ainda que eu esteja enfrentando um exemplo, uma enfermidade, até que mortal, ainda que ela vá me levar ao túmulo, eu estou animado, porque eu creio piamente de que vencerei a enfermidade. Ou eu venço ela por um milagre que Deus pode fazer me curando, ou eu venço ela morrendo e nunca mais sendo acometido de nenhuma enfermidade e vivendo uma vida com o Senhor gloriosa. Então, nós somos pessoas animadas. Quando nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis, é claro que a gente também não tem que ser hipócrita, né? Fingir que está animado. Eu lembro de um irmão que, passando por momentos difíceis, ele fingia que estava animado, pensando que isso era cristianismo. Não, isso é hipocrisia, né? Hipocrisia não tem nada a ver com cristianismo. Não devemos ser hipócritas. Então, nós podemos sim demonstrar nossa tristeza, nossas fraquezas, muitas vezes nosso desânimo. A gente vê isso com clareza no livro dos Salmos, né? Em cada um dos Salmos, ou em alguns dos Salmos, nós podemos ver homens ali desanimados, falando consigo mesmo, com sua própria alma, porque está abatida a minha alma, porque se entristece dentro de mim. Então, essa vida hipócrita de falso cristianismo, de uma alegria, de que não há nenhum problema existe, sorriso no rosto, oh glória, aleluia, só bênção. Isso aí não me convence, né? E não consigo olhar para a Bíblia e ver isso. Também o oposto é verdadeiro. Alguém que vive uma vida só desanimado, reclamando, né? Murmuração é pecado, desânimo o tempo todo, se abater pelo desânimo, pode acontecer. Mas viver desanimado é ausência de fé, é ausência de confiar em um Deus que é capaz de cuidar de nós e é capaz de nos dar a sua vitória, né? Nós já somos mais que vencedores, ele já nos deu a sua vitória em Cristo na cruz. Nós que cremos em Cristo somos mais que vencedores, como afirmam as Sagradas Escrituras. Quero abrir aqui um texto, 1 de Coríntios 15, versículo 57, diz assim: contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, graças a Deus, é claro que tem um contexto, mas eu posso aplicar graças a Deus que nos dá a vitória contra o mundo pela fé, como afirma, essa é a nossa vitória, né, contra o mundo, a nossa fé, escreveu o apóstolo João. Esse é o remédio que vence o mundo, essa é a ação que vence o mundo. Estou ilustrando, né? Essa é a espada, é a nossa arma contra o mundo, a nossa fé. Então nós somos mais que vencedores, graças nós damos a Deus que nos deu a vitória. Mas a gente não pode confundir, repito, essa vida de ânimo, de otimismo, com fé bíblica. Isso não é fé bíblica. Aí na sua apostila também diz assim: nossas mentes também devem estar cheias da palavra de Deus e de coisas boas. Você não pode também dizer, tá vendo, ó, pensamento positivo não é fé bíblica. Então, eu sou assim mesmo, eu penso assim mesmo, eu vivo assim mesmo. Cuidado com o que você pensa e como você vive, porque é o que diz a palavra de Deus em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, nisso pensai. Olha na versão do Almeida, gosto mais do Almeida nesse texto, quer ver? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, ou seja, se é louvável, se há algum louvor, nisso pensai.
Então, a nossa mente, sim, deve estar cheia, repleta de pensamentos bons. Mas pensamentos bons como? Não é pensamentos otimistas, pensamentos que procedem do Senhor. Pensamentos de honra, que a gente pode compartilhar com os outros, sem vergonha nenhuma. Pensamentos de coisas puras, de coisas santas, de coisas que são verdadeiras, de coisas que são honestas, de coisas que são amáveis, de coisas que de fato têm virtude e louvor. Nisso nós concentramos os nossos pensamentos. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus, ok? Então, é claro que, concluindo a aula de hoje, otimismo, pensamento positivo e autoconfiança são conceitos mundanos e de forma nenhuma são fé bíblica, de forma nenhuma formam a fé bíblica, de forma nenhuma. O propósito dessa primeira aula é dizer o que não é fé bíblica, mas isso também não justifica que nós sejamos pessoas desanimadas, pessoas com pensamentos ruins, improdutivos, de forma nenhuma. Nosso ânimo, nossa motivação vem do Senhor, da nossa confiança que temos nele. Nós descansamos nele das nossas obras por causa da obra de Cristo Jesus. E esse descanso que nós temos, essa paz que nós temos, faz com que a gente desfrute dessa vida de vitória, tranquilos, ainda que em meio a dificuldades e graves problemas. E também cultivamos uma mente saudável, pensando nas coisas que são do alto, nas coisas que são boas, nas coisas que têm louvor, nas coisas que são honestas, nas coisas que são santas, né? Como nós já falamos aqui. É claro que em mim e em você, muitas vezes somos invadidos por pensamentos que não glorificam a Deus, mas eu gosto de uma frase que diz que é impossível proibir que os passarinhos voem acima da sua cabeça. Voem acima da sua cabeça. Porém, é plenamente possível impedir que os passarinhos façam ninho na sua cabeça. O que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que ainda que alguns pensamentos, como eu estou aplicando essa frase, né? Ainda que alguns pensamentos possam vir na sua mente, entrar na sua mente, você pode proibi-lo sim de aninhar-se, de lá morar, de lá viver e de lá habitar, criando uma mente aí infrutífera que não glorifica a Deus, uma mente doente muitas vezes, uma mente que vai prejudicar a tua alma, causando depressão e causando doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que vêm do seu psicológico, da sua psique, da sua alma, mas que afetam o teu corpo. Soma, psique, alma, somáticas, soma, doenças emocionais que afetam o nosso corpo. Tem muitos crentes doentes emocionalmente porque não têm colocado em prática esse mandamento de Filipenses 4:8, de pensar nas coisas que são boas, nas coisas que procedem de Deus. Não têm concentrado as suas mentes nas coisas que são do alto. Ficam pensando em coisas ruins, somente coisas dessa terra, às vezes até em vingança, às vezes até magoados profundamente com alguém que falou isso, com alguém que falou aquilo, e não conseguem seguir com suas vidas glorificando a Deus. Na próxima aula nós vamos entrar então no tópico B, que aí sim define o que é fé bíblica. Deus os abençoe, bons estudos, leia a sua apostila e também leia, por favor, as referências bíblicas, examine. Tendo dúvidas, repito, me chama no WhatsApp. Você é aluno do curso de Teologia, você está lá no grupo do curso de Teologia, você pode perguntar lá publicamente no grupo ou pode perguntar para mim ou para um dos professores, somos em 3 lá no grupo, no privado, no particular, você escolhe, tá bom? Deus o abençoe em nome de Jesus.